Bom, vamos passar agora então a resolução dos exercícios aqui de matemática do oitavo ano. Matéria do oitavo ano da sequência aí com potências de 10 e notação científica, né? Então, antes aqui de eu fazer o exercício número 1, só vou prestar aqui alguns esclarecimentos sobre esse conteúdo. Conteúdo então, potências de 10 e notação científica, né? Para que serve potência de 10 e notação científica? Serve para quando a gente tem números muito grandes ou muito pequenos, para que a gente não precise ficar escrevendo esses números muito grandes ou muito pequenos todas as vezes, criou-se uma forma mais simples, mais compacta de se escrever números muito grandes ou muito pequenos, né? Que são as potências de 10. Então, se você imaginar, por exemplo, esse número aqui, ó. Olha esse número, é um número muito grande, né? Para que a gente não precise ficar escrevendo esse número grande desse jeito toda hora, nós podemos escrever esse número em uma potência de 10 ou transformá-lo em notação científica. Como que a gente faz isso? Nós temos que procurar a vírgula desse número e andar com ela para a esquerda ou para a direita, tantas casas quanto forem necessárias, até que sobre apenas um número que seja diferente de zero antes da vírgula. Nesse caso aqui, o número é 479, seguido de um monte de zeros aqui. Olha, ele não tem uma vírgula escrita. Para escrever esse número em potência de 10, eu vou ter que lembrar que se o número não tem uma vírgula escrita, a vírgula dele está aqui no fim. Ó. A vírgula dele está aqui. Porque ele é isso tudo, vírgula zero. Então, quando a vírgula não está escrita, ela está sempre no final do número. Então, para eu reduzir esse número, para eu escrevê-lo de uma forma mais compacta, eu vou andar com essa vírgula da direita para a esquerda até que sobre apenas um número antes da vírgula. Ou seja, eu vou ficar com a vírgula até aqui. E aí eu tenho que contar quantas vezes eu tive que andar com a vírgula até ela chegar aqui. Até ficar apenas um número antes dela. No caso aqui vai ficar só o 4. Então, ela estando aqui, olha só, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então vai ser 4,79. Eu não preciso escrever todos os zeros, eu só escrevo os números que são diferentes de zero. Aí eu escrevo assim, vezes 10 elevado a 15. Porque eu mandei 15 casas com a vírgula da direita para a esquerda até ela ficar aqui com apenas um número antes dela. Ou seja, 479 com esse monte de zeros é a mesma coisa que isso aqui. 4,79 vezes 10 a 15. Observe, eu andei nessa direção aqui com a vírgula. Né? Quando eu ando nessa direção com a vírgula, eu aumento as casas aqui. Então essas casas do expoente, né, no caso aqui o número 15, ele vai ser positivo. Então quando você estiver indo da direita para a esquerda, você aumenta, o expoente vai ser positivo. Né? Esse no caso de um número muito grande. Agora, se eu tiver um número muito pequeno, por exemplo esse aqui, ó, ele já tem a vírgula. Agora eu vou ter que andar com essa vírgula da esquerda para a direita. Eu vou ter que ir para lá, ó, vou ter que ir nessa direção com a vírgula. E aí eu vou andar com a vírgula até que sobre, antes dessa vírgula, um número que não seja o zero. No caso, então, eu vou ter que trazer a vírgula para cá. Ó. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí a vírgula vai vir para cá. Ou seja, vai ficar 1,35 vezes 10. E agora, como eu fui da esquerda para a direita, essas casas diminuíram. Né? Então, diminui. O expoente agora é negativo, portanto, agora vai ter que ser menos 9. Né?
seja, quando o número é grande demais, o expoente dele é positivo. Se o número é muito pequeno, igual a 0, né, isso aqui, o expoente dele é negativo. Né? Ou seja, toda casa que você anda da direita para a esquerda, você aumenta. Toda vez que você andar com uma casa da esquerda para a direita, você diminui. E aí a tendência do expoente é ser negativo. Vamos ver como é que vai funcionar isso nos exercícios. Basicamente é isso aqui a matéria. Tem um ou outro detalhe que eu vou mostrar para vocês durante os exercícios, mas é basicamente isso. Então, andou, repito novamente, olha, da direita para a esquerda, seta nessa direção, ó, da direita aqui, esquerda para cá. Aí os números vão ser, os números do expoente vão ser positivos, você está aumentando as casas decimais. Se você está andando da esquerda para a direita, os números vão ser negativos, você está diminuindo casas decimais. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro exercício. Vamos fazer aqui o exercício número 1, que foi proposto aí. Olha só. O que o exercício está dizendo? As exportações de soja no Brasil totalizaram 429.000.000. Esse número é 4 bilhões 129 milhões. Né? 4 bilhões 129 milhões de quilos no mês de julho de 2018. E registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2017, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2018. Como se escreveria, em notação científica, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil do mês de julho de 2018? Bom, a quantidade que foi exportada é esse número grande aqui, ó. É 4.129 com mais 6 zeros. Então, 4 bilhões 129 milhões. Né? Como que a gente vai transformar isso aqui em potência de 10? Observe que é um número muito grande. Isso aqui é uma quantidade de quilos, né? Quilos aqui de julho. Vamos ver se aqui é quilos de... As exportações de soja. Não tinha encontrado soja aqui, não. Isso aqui é a quantidade de quilos de soja que o Brasil exportou no mês de julho de 2018. Foi essa quantidade grande aqui. Ele quer saber como é que ficaria esse número em potência de 10. Bom, como esse é um número grande, eu vou lembrar que a vírgula, já que ela não está escrita, ela está aqui depois do número. Então eu vou ter que andar com ela quantas casas forem necessárias até que sobre apenas um número antes da vírgula, que não pode ser 0. Então olha só, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ela vem parar aqui. Então isso aqui é a mesma coisa que 4,129 vezes 10 a nona. Porque eu andei com a vírgula nessa direção, ó. Eu fui da direita para a esquerda. Então esse número aqui é positivo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fica 4,129 vezes 10 a nona potência. Você pode colocar aqui o pontinho de vezes, ou você pode escrever assim também, ó. Não tem problema não. Você pode colocar o vezes de xzinho, né? Qualquer uma das duas está funcionando. Então, a forma em notação científica ou potência de 10 desse número 4 bilhões 129 milhões é 4,29 vezes 10 a nona potência, né? Quilos. Era só isso que era para fazer. Então, eu dei com a vírgula aqui da direita para a esquerda, contei as casas, tenho que colocar vezes 10. Eu tenho que copiar todos os números que não são zero, né? Todos os números inteiros diferentes de zero eu tenho que copiar e multiplicar por 10 elevado à quantidade de casas que eu andei. Como eu andei aqui da direita para a esquerda, a quantidade de casas ali é positiva. Então, 9 positivo. Né? Esse era o exercício número 1. Só isso que ele pediu para fazer, para transformar esses números aí em potência de 10. Vamos pegar aqui agora o número 2. O número 2 é assim. Eu vou pegar aqui uns papéis para a minha escrita ficar aqui um pouco mais macia. Pronto. Tá aqui, passe os números a seguir para a notação científica. Tenho A, B, C e D. Né? Bom, então letra A. É 105 mil. Tá? O número 105 mil. Transformar esse número aqui para a notação científica é assim, ó. Como ele não tem vírgula escrita, a vírgula dele está aqui, ó. Então eu vou andar com ela da direita para a esquerda. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5.
Só pode sobrar um número antes dela que não seja 0. Então, eu dei 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Ela está aqui. A primeira eu conto quando eu vou. 1, 2, 3, 4, 5. Ela vem parar aqui. Então, é 1,05 vezes 10 elevado à quinta potência. Só isso. Então, 105.000 é a mesma coisa que 1,05 vezes 10 elevado à quinta potência. Letra B. 0,0019. Então, olha só, agora é um número pequeno. Eu vou ter que andar com a vírgula da esquerda para a direita. E essa vírgula vai andar até aqui depois do 1, porque eu só posso deixar um número antes da vírgula que não seja o 0. Então, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas, vai ficar 1,9. Eu tenho que colocar vezes 10. E como eu andei com a vírgula da esquerda para a direita, esse número aqui, expoente, é negativo. Né? Então, 1,05 vezes 10 à quinta é esse aqui, porque eu andei com a vírgula nessa direção. Se eu ando com a vírgula nessa direção, o expoente aqui é negativo. Como eu precisei andar aqui 1, 2, 3, deu 1,9 vezes 10 a menos 3. Letra C. Letra C, esse número todo grande aqui, ó, 345.800 com mais 9 zeros. Né? Esse número todo. Bom, é um número grande. A vírgula dele está aqui, porque ela não está escrita do número. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só pode sobrar um número antes. Então, esse número aqui é 3,458 vezes 10 elevado a 14. Esse 14 aqui é positivo, porque eu andei com a vírgula da direita para a esquerda, nessa direção para cá. Né? Direção para cá. E letra D. Agora, esse número todo grande aqui, eu não vou nem escrever todos esses números, eu vou ter que contar todos esses zeros aqui, né? Vamos ver quantos zeros são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 zeros, então 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 4, 5, 7. Né? Então é um número muito pequeno. Para eu não precisar escrever esse número pequeno desse jeito, eu vou escrevê-lo em notação científica. Então eu vou andar com essa vírgula agora, olha, da esquerda para a direita, até que sobre um número antes dela que não possa ser o 0, ou seja, vai ficar aqui, ó, depois do 1. Então vamos lá. Quantas casas que vão ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ó. Então, é 1,457 vezes 10 elevado a menos 19. Né? Então, olha só, quando você viu o expoente negativo, é porque é um número muito pequeno. Quando você viu um expoente positivo, é porque é um número muito grande. Então, esse número todo aqui é enorme desse jeito. Enorme não em quantidade, mas enorme em quantidade de zeros, né? É enorme em tamanho que você leva para escrever. Ele pode ser escrito resumidamente como 1,457 vezes 10 a menos 19. Né? Esse era o exercício número 2. Vamos ver aqui o exercício número 3 agora. Vamos ver, cadê o 3? O 3 está aqui, ó. Exercício número 3. Então, olha só. A distância entre o Sol e a Terra é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Quanto é esse número em notação científica? E a distância entre a Lua e a Terra, que é de 384 mil quilômetros, como ficaria? Então, ele quer que eu transforme esses dois números grandes aqui em potência de 10. Ó. A distância, então, entre o Sol e a Terra é 149 milhões e 600 mil quilômetros. Em notação científica ficaria assim, ó. Bom, ele não tem vírgula, então eu vou andar com a vírgula dele nessa direção, ó, da direita para a esquerda. Então, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8. Ó. Tem que deixar um número antes da vírgula, que é 1. Então, é 1,496. Não escreve os zeros, vezes 10, elevado a... Perdi a conta aqui, vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu fui nessa direção, ó, da direita para a esquerda, o expoente é positivo. Então, essa aqui é a distância da Terra até o Sol. Então, daqui até no Sol são 149.600.000 quilômetros aproximadamente. Esta quantidade de notação científica é 1,496 vezes 10 a oitava. Eu coloco pontinho, mas você pode colocar o vezes também. E a distância entre a Lua e a Terra, ou Terra-Lua, ele está me dizendo que é 384.000 quilômetros. Em notação científica ficaria assim, ó. Bom, não tem vírgula escrita, então ela está aqui no fim. Então eu vou dar com ela 1, 2, 3, 4, 5. Tem que deixar um número antes aqui. Então é 3,84 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 5 positivo. Ele é positivo porque eu fui com a vírgula da direita para a esquerda. A vírgula está aqui, foi para cá. Então está aqui resolvido o exercício número 3. Essas duas notações científicas que ele pediu para a gente resolver. Isso aqui é a distância da Terra à Lua. Né? Fica aí o conhecimento em notação científica. Né? Então, ou você escreve isso, ou você escreve isso. Preferencialmente, a gente dá a preferência aí para a notação científica. Né? Então, esse foi o exercício número 3. Vamos fazer agora o exercício número 4. Aqui o exercício número 4. Ó. A constante de Avogadro é um número muito importante na química e que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de substância. E seu valor é 6,02 vezes 10 a 23. Escreva esse número em forma decimal. Ou seja, agora eu quero fazer o contrário. Ele está me dando um número em potência de 10, que é um número muito grande. Essa história toda que ele contou aqui de constante de Avogadro, moléculas, átomos, é uma informação muito útil, muito interessante, mas não para nós agora, não precisa se preocupar. Nossa preocupação é apenas aqui com a conversão da potência de 10. Vai chegar um momento aí que vocês vão estudar em química, né? Em ciências, aí no nono ano, vocês vão estudar uma parte dessa matéria. Mas o que interessa para nós aqui, por enquanto, é o 6,02 vezes 10 a 23. É um número muito grande, porque aqui o expoente do 10 é positivo, né? E ele está querendo que a gente pegue esse número aqui, que está em notação científica, e escrevamos esse número em forma decimal. A forma decimal é a forma contrária daquela da potência de 10, né? É o contrário do que a gente estava fazendo aqui, por exemplo. Então, olha só, voltando aqui no exercício número 3, essa aqui é a forma de notação científica. Essa aqui é a forma decimal. Então, essa aqui é a distância entre a Terra e o Sol na forma decimal. Essa é a distância entre a Terra e o Sol e a Terra, em notação científica. Aqui é a mesma coisa. Essa aqui é a forma decimal. Essa aqui é a forma em notação científica ou potência de 10. Então agora, nesse exercício número 4, ele está me pedindo o contrário. Ele está me dando a notação científica e querendo que eu transforme isso em forma decimal. Bom, então eu tenho aqui 6,02 vezes 10 elevado a 23. Bom, se está aqui elevado a 23, agora é o contrário. Então, observe. Toda vez, vamos voltar aqui no exemplo, que eu estou na forma decimal e quero ir para a notação científica, eu andei com a vírgula da direita para a esquerda, até ficar a vírgula aqui. Agora, eu tenho que fazer o contrário. Se quando eu passei da decimal para a notação científica, eu andei com a vírgula da direita para a esquerda, para passar da notação científica para a decimal, eu vou ter que agora ir com a vírgula da esquerda para a direita. Eu vou ter que fazer o contrário daquilo que eu fiz. Essa noção tem que ficar muito clara. Então, essa vírgula aqui do 6,02, ela vai ter que andar 23 casas nesta direção. Né? E à medida que eu ando 23 casas nessa direção, esse número aqui vai diminuindo. Cada vez que eu ando nessa direção,
esse número aqui dá uma diminuída. Então, como é que vai ficar esse número aqui na forma decimal? Não, essa forma aqui é a forma de notação científica. Ó. Notação científica. Na forma decimal é assim, ó. É o 602, a vírgula está aqui. Ela vai ter que andar 23 casas para cá. Então, eu vou colocar aqui 21 zeros. Por que 21? Porque eu já tinha 2 aqui. Então, ela anda aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e fica aqui no fim, invisível. Quer dizer que esse número aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23, é esse número enorme aqui, ó. 602 seguido de 21 zeros. Olha que é um número muito grande, muita quantidade de coisa, né? E aí, para eu não precisar escrever essa quantidade toda de zeros aqui, eles criaram um jeito de você escrever a mesma coisa, só que de um jeito mais resumido. Então, essa aqui seria a forma decimal desse número aqui, ó. Esse número aqui chama-se constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Então, essa quantidade toda aqui é exatamente isso aqui. Eu tive que andar com a vírgula que estava aqui, depois do 6, 23 casas para cá. Como já tinha duas aqui, eu só precisei colocar 21 zeros, porque aí daria 20, as duas daqui, com mais 21, eu daria as 23 casas ali que ele pede aqui, 6,02 vezes 10 a 23. Ok? Vamos dar uma parada aqui e a gente volta já já para continuar aí a resolução dos exercícios.